Oi, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus a todos. Agora são 1h40 da manhã, dia 8 de fevereiro de 2026. Para honra e glória do Senhor Jesus, mais um dia, né? Graças a Deus. E eu estava aqui conversando com o Senhor. E eu senti no coração de estar fazendo esse vídeo, falando sobre ataques espirituais. E vou estar lendo para os irmãos Efésios 6, versículo 12. Que diz assim: porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Aleluia. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Aleluia. Eu vou ler até aqui, tá bom? 12 e 13. E, meus irmãos, esse versículo, né, ele fala das batalhas espirituais. E todos os dias nós sofremos ataques espirituais. E o que acontece? Muitas das vezes o inimigo ele usa pessoas para poder nos atacar. E vamos supor, um vizinho, né? Igual eu tinha muito problema com a minha vizinha. Muito problema mesmo, coisas sinceríssimas. E se a gente for olhar para o nosso lado humano, a vontade que dá, meus irmãos, é você revidar, é você catar no gogó da pessoa, é você. A gente fica irado na hora, a gente fica com muita raiva, muito irado, porque a gente é ser humano, a gente sente, dependendo da situação, a gente fica assim, com aquela raiva. Por isso, na palavra do Senhor, fala pra gente: ireis, mas não pequeis, porque na hora da ira a gente faz coisas e depois é tarde demais. Então, por isso, meus irmãos, que a gente deve se revestir da palavra de Deus. Nesses momentos de ataque, né? A gente sabe que não é a pessoa. Muitas das vezes é a pessoa sim. Mas a gente não pode usar nossas forças dos nossos braços para poder revidar na pessoa, porque é pior. Você só vai piorar a situação. O que você tem que fazer? Respirar fundo, contar até 3 e buscar, né, a palavra do Senhor, orar, jejuar, porque só assim pra gente vencer, meus irmãos. Só assim pra gente vencer. Porque a nossa luta não é contra a carne, é contra os espíritos, as potestades. A gente sabe, nós que somos cristãos, a gente sabe que não é, a maioria das vezes não é a pessoa. Porque o inimigo ele usa pessoas para poder nos afrontar, nos confrontar, né? Então a melhor coisa que você faz é o silêncio. A pessoa está ali discutindo, fica em silêncio, fica calado. Respira fundo, fica calado, repreende mente. Entende? E vai pro teu canto, vai orar, ora pelaquela pessoa também, para que o Senhor ele venha fazer a obra na vida daquela pessoa. E perdoe, meus irmãos, mesmo que a pessoa não te peça perdão, perdoe. E eu falo por experiência própria. Quem me conhece sabe que eu vivi com essa pessoa. Vivi, assim, momentos de terror a ponto de sair no jornal, sair em TV. O negócio foi muito sério. E teve um dia que essa pessoa estava passando tanta dificuldade que ela veio me pedir comida. Ela veio me pedir comida. Se é outra pessoa, meus irmãos, não ia dar. Ia falar: bem feito, você está passando por isso e aquilo. Não. Eu peguei o pote dela, lavei bem lavadinho, coloquei bastante comida. Eu virei pra ela e falei: olha, eu te perdoo tudo que você fez comigo. A pessoa ficou meio assim, tal. Eu te perdoo em nome de Jesus Cristo, eu não quero teu mal, eu quero teu bem, tá bom? A pessoa pegou e falou assim: tudo bem e tal, quando eu fizer uma coisa gostosa que eu te dou também. Eu falei: não, pode ficar tranquilo. Se você precisar de alguma coisa, você pode pedir, não tem problema. Enchi também a garrafa dela de água bem geladinha, porque a pessoa ficou sem nada, o Senhor tomou tudo. A pessoa ficou sem nada, a pessoa perdeu a casa, perdeu tudo, móveis, tudo, ficou sem nada. A pessoa tá morando até na rua, meus irmãos. E é muito triste essa situação, mas tudo que a gente faz nessa vida a gente colhe. Então, assim, eu tenho orado por ela e tudo. E quem me vê na rua até falar: você é bobo, por que você meteu a mão nela? Se fosse eu, tinha metido a mão. Meus irmãos, cuidado, eu ouvi conselho de ímpio, tá bom? Porque é muito fácil as pessoas falarem que se fosse ela, faria isso e isso, porque não é ela que tá na pele, entendeu? Então, segue os conselhos de homens e mulheres de Deus, entendeu? Dobra o seu joelho e vai orar. Então, é sobre isso, a nossa batalha espiritual. Ela não é contra a carne, ela é contra os, né? O maligno.
E enquanto a gente tiver fôlego de vida, vai acontecer esses ataques. E a gente tem que buscar, mergulhar fundo na palavra do Senhor, porque senão a gente não aguenta. A gente não aguenta, às vezes é muita pressão, às vezes é dentro de casa, o marido que está afastado, o marido que não é convertido, ou a mulher, né, no caso, que não é convertida, às vezes é convertida, mas só Jesus na causa, às vezes é um filho que está dando trabalho, está confrontando o pai, está confrontando a mãe, isso é muito triste, meus irmãos, é muito triste. E às vezes eu no trabalho, né, a gente está sofrendo uma perseguição no trabalho. Meu esposo mesmo me passa muita perseguição no trabalho, meus irmãos, muita. Se não fosse Deus na vida dele, não sei, viu? Não sei. Mas o que acontece? Ele é um homem de Deus, ele ora, ele busca, né? Mas enquanto a gente tiver fôlego de vida e estiver falando da palavra do Senhor, né? Quando a gente tá ali, né, buscando a Deus, ele vai se levantar. Enquanto a gente tiver fôlego de vida. É 24 horas assim, ele fica ao derredor. E não fica ao redor, ele fica ao nosso derredor, esperando uma brecha. Se a gente der brecha, já era. Entendeu? Então por isso que eu falo, meus irmãos, busquem, busquem mesmo, ora, jejua, tá bom? Não deixe que o mal ele venha prevalecer sobre a tua vida. E outra coisa, quer saber se você está tendo ataque espiritual? Acontece muito comigo. Me vem um cansaço físico fora do normal. Eu não consigo fazer nada, eu não consigo lavar uma vasilha, eu não consigo arrumar minha casa, eu não consigo fazer nada. É muito sono, é abrição de boca. É cheiro de cigarro, preste muita atenção, cheiro de coisa podre. É cheiro de cigarro. É formiga, muita formiga dentro de casa, não é um sinal muito bom. Deixa eu ver mais do que. Quando você tá tendo muito pesadelo também, é um sinal que você tá sofrendo ataque espiritual. É muita coisa que a gente tem que prestar atenção e ficar ligado. Teve, teve uma vez aqui em casa que eu tava sentindo um fedor de coisa podre, meus irmãos, mas um fedor. Eu olhei na geladeira, ver se tinha alguma coisa. Falei, gente, tem alguma coisa fedendo aqui dentro de casa. Abri a geladeira, não tinha nada. Olhei no armário, não tinha nada. Olhei aqui no negócio do lixo, não era o lixinho que fica na cozinha, não era o banheiro. Meu esposo falou, meu amor, você tá sofrendo uma batalha, um ataque espiritual. Entendeu? Aí também, às vezes, eu sinto passando assim, um cheiro de cigarro, gente. Mas um cheiro forte de cigarro. Eu fico assim, nossa, que cheiro de cigarro. Teve uma vez também, sabe o que aconteceu comigo? Eu tava sentada com meu esposo, eu sentia fedor de cachaça vindo do meu esposo. Eu falei, nossa, moço, tô fedendo cachaça. Ele tá repreendido, isso aí é batalha espiritual. Eu falei, é verdade. Então tem que ficar ligado nos sinais, entende? É, é isso, gente. É buscar, é orar, é jejuar. Porque na batalha contra o mal, nós temos que ser valentes, meus irmãos. Temos que marchar nas terras. Temos que buscar o Senhor verdadeiramente. Porque senão a gente não aguenta. A gente não aguenta, a gente quer usar a força do nosso braço. Porque às vezes, né, a pessoa tá fazendo tanta raiva na gente, mas tanta raiva, a gente fica, né, nossa, meu Deus, conta de dar uma voadora nessa pessoa, que não sei o quê. Dá aquela respirada funda, meus irmãos. E conecta sua mente com Deus, que o Senhor, ele vê a nossa mente. Fala com Deus, sabe? Fala com o Senhor. E porque o que acontece quando a gente, vamos supor, quando a gente usa a força do nosso braço, quem tem filhos é pior ainda. Porque, igual eu conheço um caso de uma pessoa que matou uma outra pessoa na adolescência. Adolescência não, né? Quando ele era mais novo. Ele matou, a pessoa fez tanta raiva que ele matou essa pessoa. E na época, essa pessoa que faleceu, o filho era pequeno. E o que aconteceu? Agora, né, na vida adulta, na fase adulta dessa pessoa, o filho cresceu, o filho do falecido cresceu, foi atrás do cara que matou, né, a pessoa, e matou a pessoa. E querendo não se passa de geração em geração. Aí o filho dessa pessoa que assassinou a outra se revolta, cresce, aí vai matando, vai passando, entendeu? De geração em geração. Então por isso que a gente tem que vigiar. Porque na hora da raiva, da ira, a gente faz muita coisa, meus irmãos, sem pensar. Por isso tem muita gente que mata o outro. E depois fica, meu Deus, o que, que eu fiz? O que, que eu tô arrumando na minha cabeça? Gente,
Gente, meu coração tá acelerado, meu Deus. Gente, vocês viram o que eu vi? Assim, meu corpo ficou quente na hora. Na hora. Gente, eu tô em estado. Espera um minutinho, peraí. Meu Deus, que foi isso, Senhor? Senhor da glória, que foi isso? Gente, peraí, daqui a pouco eu volto. Meu Deus. Espírito Santo. Meus irmãos, vocês viram isso? Gente, eu senti uma graça. Eu tô sentindo uma graça. Gente, não é reflexo da luz. Meu Deus. Gente, não foi reflexo da luz. Meus irmãos, eu tô até assim. Eu tô em estado de. Meu Deus. Mas voltando ao assunto, gente. Isso passou de geração em geração. Entendeu? Então, assim. Por isso que a gente tem que tomar cuidado e vigiar, meus irmãos. Vigiar. Porque não é brincadeira, sabe? Não é brincadeira. Por isso que a gente tem que, na hora da ira, a gente tem que respirar fundo e pedir ao Senhor para que Ele venha nos guardar, nos abençoar, nos livrar de todo mal. Porque não vale a pena, meus irmãos, não vale a pena. A gente tem que obedecer à voz do Senhor, sabe? A gente tem que trazer para a nossa vida esse manual aqui, que é a palavra de Deus, para a nossa vida. Porque sem isso aqui, se a gente não levar isso aqui para a nossa vida, a gente não aguenta, a gente não aguenta, né? As lutas, as batalhas, né? E tudo isso que está aqui é para o nosso bem, meus irmãos. Para a gente ir até os céus, a gente tem que seguir a palavra de Deus. Para a gente viver bem em comunhão com Deus. A gente viver em paz. Amém? Que Deus abençoe e me perdoa. Vou ter que encerrar esse vídeo, porque eu estou bem. E, gente, eu achei que fosse estouro da luz, mas não foi. Ai, Jesus. Que Deus abençoe, gente. Vocês possam ter um ótimo domingo, tá bom? Em nome de Jesus. Me perdoa, vou ter que postar esse vídeo agora, né? Porque eu senti no coração de estar postando, tá? E que Deus abençoe a vida de cada um de vocês, tá? E agora, meus irmãos, é tempo da gente orar um pelos outros, tá bom? Que eu tô vendo muitos comentários de pessoas me julgando, falando que eu vou ficar pra trás, né? Por causa do vídeo que eu fiz, sabe? O vídeo anterior que eu fiz. Pessoas me apontando, falando que eu vou ficar mesmo, sabe? E meus irmãos, quão bom, quão suave é que os irmãos vivam em união. Por é tempo de união, não é tempo de julgar, meus irmãos. Entendeu? Não é tempo disso. Jesus está voltando. E é bom que a gente vive em união, orando um pelo outro, sabe? E cada um sabe de si, né? Cada um sabe de si. E não é tempo disso, gente. Vamos nos alegrar no Senhor. Vamos nos alegrar. Se você acha que seu irmão está errado, ore por ele, mas não julga, não aponta, meus irmãos. Porque o Senhor não se agrada disso. Jesus está voltando. Vamos nos alegrar, vamos dar as mãos, vamos orar um pelos outros. Porque é isso que o Senhor quer de mim e de você, a união. Tá bom? E que Deus abençoe, fique na paz do Senhor. Tchau. Tchau.